Pessoal, é uma grande satisfação aqui. É uma grande satisfação, mas também uma grande tristeza. Tenho um comunicado a fazer a todos vocês que acompanham aqui nosso podcast A Vida é um Caos. Infelizmente, o que acontece? O Fabrício, ele teve que sair do podcast não porque a gente teve desentendimento, nem nada disso não, mas foi o seguinte, o Fabrício mudou de cidade. Ele vai para uma outra cidade que fica, 6 horas daqui, então realmente ia inviabilizar aqui a continuação do Fabrício como meu co-host aqui, né, meu grande amigo e anfitrião aqui. Então agora, a partir de hoje, tanto que eu coloquei aqui, esse aqui é o episódio 1, vai ser o episódio 1 desse início, né, desse novo início, comigo aqui, só comigo como anfitrião. E hoje é uma grande satisfação aqui trazer meu grande amigo, paciente, cliente, enfim, é um monte de coisa. Eu tava até conversando, fazendo um brief aqui, eu falei, caraca, Gil, tu é um dos caras mais aleatórios que eu conheço, né, cara? Então, é com uma grande satisfação que hoje eu trago aqui no primeiro episódio dessa nova fase, né, só eu como anfitrião aqui, do podcast A Vida é um Caos, meu grande amigo Gil Gabriel. Gil Gabriel, fala com a galera aí, Gil Gabriel, um grande... Meu irmão, obrigado pelo convite, é uma alegria aqui estar nesse podcast, visitar aí seu estúdio que tá mais cheio de fio, cheio de coisa aqui. Obrigado, meu irmão, por estar aqui hoje, uma alegria para mim estar aqui contigo. E vamos bater um papo aí, vamos conversar aí sobre tudo que tem preparado aí. Vi que o pessoal também mandou umas perguntas aí na caixinha, tem um monte de coisa pra gente conversar hoje. É uma alegria para mim estar aqui contigo. Tu que é um amigo de longa data, meu nutricionista, meu amigo, parceiro de treino, tudo que a gente pode estar junto aí, a gente tá sempre junto. Obrigado, meu irmão. É uma alegria estar aqui contigo. O Gil, cara, é o seguinte, o Gil, ele é estudante de medicina. Olha como é que o cara é aleatório, vamos lá, né? O cara, olha só, o Gil já foi político, ele já fez relações internacionais, e aí depois ele migrou para medicina, junto com a medicina, que ele agora já tá quase, tá quase terminando ali. Tá chegando perto do final. Isso. Junto com a medicina, ele agora tá fazendo a faculdade de filosofia. É um grande escritor que aqui eu vou até mostrar para vocês aqui, cara, eu tô muito metido aqui, né, cara? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, que eu acabei de receber aqui uma cópia aqui, eu espero que essa cópia esteja autenticada, autografada, vai falar sério. Tá. Eu acabo de receber uma cópia aqui desse livro fantástico aqui, ó, Os Segredos da Suplementação, Corpo e Mente. Então, a gente vai trocar muita ideia sobre esse livro aqui, né, Gil? A gente vai falar... Porque o livro do Gil é um livro, não é só sobre suplementação para desempenho. Aqui a gente vai falar bastante sobre suplementos para ansiedade, para insônia, algumas coisas que a gente pode fazer para auxiliar na depressão. Cara, tem muita coisa aqui, porque o Gil realmente foi uma grande imersão, né, Gil, que você fez para você chegar nesse resultado final fantástico aqui. Eu tive o grande prazer de fazer uma pequena... Foi uma grande ajuda. Olha, bota um negocinho aqui, bota um negocinho ali. Então, eu me sinto parte aqui desse livro. Pô, é um prazer muito grande. E a gente vai começar o seguinte, né, Gil? Vou botar o livro aqui na parada aqui. Vou começar na pancada aqui, né, Gil, contigo, né? Ô, Gil, me conta um pouco aí, como é que foi essa parada aí que que essa história você nunca me contou, né? Acho que eu fiquei sabendo pelo Instagram, cara. Como é que foi essa história aí que tu virou político aí, cara? Como é que foi isso? Cara, então, vamos lá. Eu entrei na Faculdade de Relações Internacionais com 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, entrei na Faculdade de Relações Internacionais. Ao longo da Faculdade de Relações Internacionais, eu entrei na faculdade e nem sabia muito bem o que eu queria da vida. Como a maior parte dos jovens de 18 anos, recém-saídos do ensino médio, não sabe muito bem o que quer da vida. Eu entrei na Faculdade de Relações Internacionais e durante o meio da faculdade, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma candidatura política, de seguir realmente uma vida pública. E por que veio esse desejo no meu coração? Quando eu tinha 12 anos, Peterson, meu pai... Ele foi um dos caras frente numa campanha de um amigo dele, que foi eleito vereador na época, e eu ia pra cima e pra baixo com meu pai, com tudo quanto é local, visita e tal, participava dos comitês, participava da reunião, e eu sempre me interessei muito por política, eu sempre gostei muito de política. E eu acho, e assim, a gente sabe que dentro do coração de cada um de nós tem um certo chamado. O que é o chamado?
Chamado é aquilo que a gente sente vontade de fazer, aquilo que a gente sente desejo, como se fossem propriedades químicas que brotam no nosso coração e nos impelem a fazer algo. É o chamado, a gente chama de chamado do coração. E eu acredito que eu tenho um chamado assistencialista. Então, uma das formas de você percorrer esse chamado, seja por meio da saúde, como por exemplo na nutrição, na medicina, que você tem um chamado assistencialista também, a política também é um grande chamado assistencialista. E ali eu queria seguir esse caminho. Me candidatei. No metade da Faculdade de Relações Internacionais eu decidi que eu iria começar uma pré-campanha e durante a metade para o final da Faculdade de Relações Internacionais eu iniciei a pré-campanha. A campanha, ela abre em agosto de 2016, quando abre a campanha oficial, mas você já tem que ter um período de pré-campanha, ou seja, tem que ter um período de preparação para você ter uma campanha que você possa de fato disputar o pleito. E ali eu comecei a pré-campanha, da metade para o final da Faculdade de Relações Internacionais. Em agosto de 2016 iniciou a campanha. Ao final da campanha, eu fiz uma candidatura, um resultado expressivo. Vivi muitas coisas na campanha, Peterson. Posso dizer que durante a campanha foi o período de maior aprendizado de toda a minha vida. Eu vivi coisas que só vivendo e só vendo para você conhecer tanto o lado bom como o lado ruim. O lado melhor do ser humano como o lado pior do ser humano eu vi na campanha. E ali tive uma votação muito boa. Foram quantos votos você teve? Tive 3.352 votos. Com aproximadamente mais mil alguma coisa votos, 1.000 e poucos votos eu teria. O partido teria feito mais uma cadeira e eu acabaria entrando eleito vereador do Rio de Janeiro. Assim, eu posso dizer que graças a Deus eu não fui eleito, porque hoje eu tenho certeza que o caminho da medicina é o caminho que realmente eu vou conseguir ter vou cumprir melhor minha vocação, digamos assim, né? Posso dizer que eu vou cumprir melhor esse chamado, eu vou cumprir melhor a minha vocação. Por quê? A medicina, ela traz, eu acho que ela traz um chamado assistencialista na sua raiz, na sua essência, a política também, mas a medicina é algo que você pode fazer que depende só de você. Você não está imerso no meio, você não está imerso num sistema, vamos botar em português claro assim, e que você pode fazer aquilo que você deseja para o outro de forma muito mais independente, de forma muito mais livre. E ali eu decidi seguir. Depois da campanha, pouco tempo depois, tive proposta de trabalhar. Inclusive, o vereador na época, Cláudio Castro, que hoje é governador do estado, me chamou para trabalhar com ele. Eu aceitei inicialmente, depois, conversando com um grande amigo meu, o Ítalo, tomei a decisão de que iria fazer medicina. E ali, em começo de 2017, metade, mais ou menos. Lá para março, mais ou menos. Eu comecei a estudar para medicina e em outubro já tinha passado no vestibular e em 2018 eu iniciei a faculdade de medicina. E assim, meu amigo, foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão. Você tinha quantos anos aí nessa época já? Quando você começou a faculdade mais tarde, né? Não é uma coisa tão comum, talvez para o estudante de medicina. Então, tem gente que pensa assim, caraca, comecei a faculdade lá com já seus 20 e poucos anos, pô, será que isso aí vai atrapalhar lá na frente? Foi com quantos anos que você começou ali? Eu tinha essa cabeça, eu achava que, tenho 23 anos, eu terminei a campanha com 23 anos. Com 24 anos, eu já estava fazendo a faculdade de medicina. Eu tinha entrado na faculdade de medicina e eu tinha essa cabeça. Cara, tá meio tarde para eu fazer medicina, tá meio tarde para eu iniciar uma outra graduação. Eu não vejo dessa forma Ainda hoje, mais medicina, né, cara? Porque, pô, são vários anos ali, sei lá, exatamente. São 7 anos de faculdade, 6, 7 anos, depois tem residência, um monte de coisa ali. Mas, assim, em relação à questão da cabeça, né, eu te entendo muito bem, porque eu comecei minha primeira faculdade com 23 também. Uhum. E aí comecei minha vida ali com, me formei em Educação Física com 26 anos ali, e aí realmente o negócio começou a girar. E aí com 31 eu comecei a segunda faculdade, e eu posso falar que com 31 anos foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu tenho 42, já tô aí, sei lá, já vai bater 7 anos aí que eu tô nutricionista, cara, e realmente eu fico com uma felicidade muito grande com essa escolha. Eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe, Gil? Eu não me vejo. É essa a parada. Esse é exatamente o ponto. Eu hoje tô na medicina e quando eu olho para trás, eu vejo foi exatamente o caminho que eu deveria ter tomado, foi exatamente esse o caminho em que eu vou conseguir seguir aquele chamado inicialmente que eu tinha falado, um certo chamado assistencialista. Por quê? Porque primeiro que só dependeria de mim, segundo que a medicina, ela traz na sua raiz, ela traz no seu cerne um chamado assistencialista de forma mais direta, de forma mais imediata. Tu tá com um paciente na tua frente, você sabe como é isso, Pet. Você não tá na medicina, mas você tá no mesmo, tá exatamente no mesmo... É o mesmo ramo ali, né? É o mesmo ramo, é o cuidado ramo. Com a pessoa, com certeza. Exatamente. Então, você tá com o paciente ali na tua frente, você tem um trabalho ali que depende só de você.
Claro que o paciente precisa cumprir aquilo, mas inicialmente depende só de você. Depende do teu desejo ali de mudar, de pegar aquela pessoa ali e tirar ela de um estado pior e colocá-la num lugar melhor. Então eu acho que eu segui exatamente o caminho que eu tinha que seguir. E eu tinha essa ideia de que, é meio tarde para fazer medicina por conta do aspecto financeiro. Mas a gente entra num ponto que eu acho que é o principal ponto onde a maior parte dos estudantes erram. Eles deixam para construir uma autoridade profissional só depois de formado. E a autoridade profissional, ela se constrói durante a faculdade. Quando o estudante começa a perceber isso, ele muda todo o rumo da carreira dele. Eu acho assim, eu vejo, eu acompanho, pô, sou fã pra caraca de você, pô, eu sinto maior orgulho, cara, pô, o cara, olha só, o cara é filósofo, o cara, porra, nem acabou a faculdade, olha o pataco de livro que o cara escreveu aqui, é livro pra caramba, pessoal. E esse livro aqui, eu vou te falar uma coisa, é uma briga do caramba, ele abre tiragem, o troço esgota rápido pra caramba. E então, assim, só pra vocês terem ideia, né, pessoal, o Gil, né, cara, ele tem essa coisa, né, dentro dele ali de, porra, não é, eu acho que, né, eu não posso falar um cara motivado, mas é assim, é um nível de compromisso com fazer um negócio dar certo, que é absurdo, cara. Isso eu acompanho, pô, ele é meu cliente, né? Então, assim, já acompanho ele na parte dietética já há muitos anos, né, Gil? Uhum. Então, eu vejo comprometimento com treino, cara, com tudo, né? Com tudo que você faz, você se entrega, assim, numa intensidade muito grande de treino, dieta e, porra, e faculdade, aquela coisa toda. E eu vejo que hoje os estudantes ali, não só de medicina, mas os estudantes em geral, eles são um grande espelho ali, se espelham em você, né? Porra, caraca, o Gil, meu irmão, eu quero ser... É tipo assim, caraca, eu quero... tu não é nem formado, os caras falam assim, meu irmão, eu quero ser igual o Gil, mano. Porque os caras te veem como uma grande referência em relação a isso, em relação à maturidade, em relação a uma parada assim, caraca, é isso que eu quero fazer, eu quero, porra... E eu vejo que você dá doses diárias ali de... Eu vejo que dá umas porradas também, né? Uns tapas ali. Meu irmão, acorda pra vida aí, porra. Fala sério. E realmente eu fico muito, muito feliz em trazer você aqui para você passar toda essa experiência aí, cara. Eu vejo que uma coisa que foi um grande diferencial para você foi a liga, né, Gil? Me conta um pouquinho essa coisa da liga acadêmica e como é que foi essa coisa da liga acadêmica, como é que você começou essa liga acadêmica. Já tinha liga acadêmica e você só entrou e depois você virou presidente ali da liga acadêmica, né? E o negócio fluiu, você criou um mega evento, né? Foi esse mega evento ali, pô, eu sou muito grato por ter participado de 2 edições desse mega evento. Eu vou falar uma parada, cara, até hoje eu ganho cliente por conta daquele evento que a gente fez, cara. Até hoje respira. Um evento de 2 anos atrás lá, cara, ainda dá frutos ainda. Foi assim, foi disparado o evento que eu fiz, assim, que mais me trouxe retorno, cara. E foi um evento que eu fiz de bom grado, porra. Falei, Pet, vai dar uma aula lá? Eu falei, claro, vou lá amarradão pra falar com a galera lá. E como é que foi? Como é que foi criar a coisa da liga? Como é que foi criar o grande simpósio? Foi um simpósio bizarro, cara. Foi bizarro. Para quem não sabe, pessoal, o simpósio, sei lá, foi quantas pessoas o primeiro simpósio, Gil? No primeiro simpósio a gente teve 35 mil inscritos e no segundo simpósio 20 e poucos mil inscritos, 20 alguma coisa mil inscritos. No total de 55 mil inscritos nas 2 edições. Se você somar a primeira e a segunda edição, número de palestras, número de aula, foi o maior simpósio da história de ligas acadêmicas no Brasil. Caraca, surreal. E organizar isso tudo aí, que para você foi organizar todo esse simpósio aí, cara? Porque assim, eu vejo que tinha uma galera lá na liga que assim, meio que você dá uma... Vamos falar assim, dá uma carregada nas costas da parada ali, né? Mas realmente, como é que foi organizar isso aí para, cara, um evento para 55 mil pessoas, cara? É muita gente, cara. Como é que começou? Eu entrei na faculdade de medicina, eu inicialmente pensava em fazer endocrinologia. Hoje eu já falei, a gente já conversou sobre isso, a gente vai conversar mais a fundo sobre isso, mas eu vou fazer psiquiatria. Tomei essa decisão há cerca de um ano e meio atrás, mas inicialmente eu pensava em fazer... Não, eu fiquei sabendo, acho que foi essa semana aí, cara, que eu acho que eu vi alguma coisa no Instagram em relação a fazer psiquiatria. Eu falei, caraca, tava tudo encaminhado ali para ser endocrinologista, mas agora já foi para psiquiatria, né? Falei. Exatamente. Aí eu pensava em fazer endocrinologia. E aí eu já sabia da importância de você participar de uma liga acadêmica, já sabia da necessidade de o aluno ali durante a graduação já ele se envolver na liga acadêmica como eu falei, durante a graduação ele começar a construir uma certa autoridade. No caso da liga acadêmica, perante seus pares profissionais. Todo mundo ali, todos os estudantes que estão ali, eles são pares profissionais. E você precisa ali, desde já, a construir uma certa autoridade perante os teus pares profissionais e também, se possível, perante o público.
E ali na Liga Acadêmica, eu percebi uma possibilidade, inicialmente, de construir uma autoridade na faculdade, ou seja, eu me posicionar como uma referência na área de endocrinologia, porque eu já dava monitoria de fisiologia endócrina. Então eu percebi assim, é mais um passo em que eu posso construir uma autoridade dentro da endocrinologia. Ou seja, os caras já te enxergavam como uma grande referência lá, né, na faculdade. Todo mundo já te enxergava como uma referência. Pô, o presidente da liga é um monitor de endócrino, enfim. Bom, deixar a parte, eu sabia um pouco do assunto ali. Não, sabia porque tava lá, meu irmão, lá, ó, cepando lá. A galera, pô, sábado lá, todo mundo pra noitada, chopado, o cara tava lá, ó, fazendo dieta, porque eu sempre eu ia na tua casa, né, pra fazer a dieta lá. Ia lá, cara, e tava lá o Gil, meu irmão. Acabava de acordar e tal, e aí fazia a bioimpedância, fazia as dobras, fazia a parada toda, e depois o cara, porra, sábado ela tava estudando, cara, ele não tava lá, porra, na chopada com a galera, né? Aí, aí eu pensava ali, inicialmente, vamos lá, vamos construir a liga, vamos formar a liga. A liga estava parada, ou seja, a liga já existia, mas estava inativa. Eu juntei com alguns colegas e pensamos, vamos ativar a liga acadêmica. E ali, reativamos a liga acadêmica, começamos a fazer algumas palestras na faculdade, só que eu sentia que faltava algo mais. Aquelas palestras na faculdade davam 60, 70 pessoas. Os meus aulões de monitoria davam 60 alunos algumas vezes, às vezes 20, às vezes 15, às vezes 10 alunos. E ali, quando começou a pandemia, eu percebi a possibilidade da gente fazer um online. E ali a gente viu que uma certa estratégia que a gente organizasse, uma certa forma de organizar o simpósio, a gente conseguia fazer aquilo ali viralizar. A gente conseguiria fazer aquilo ali rodar e atingir um número muito maior de pessoas. E aí foi o que eu decidi fazer. Aí a gente começou a chamar os palestrantes, chamei algumas pessoas que eu achava que iam acrescentar muito ali no simpósio, chamei você, Peterson, chamei o Dr. Paulo Musi, chamei o Dr. Minuzzi, e ali começamos a organizar aquele simpósio. Quando a coisa começou a rodar, a gente percebeu, caraca, temos aqui mais de 20 mil inscritos, temos aqui agora 30 mil inscritos, temos aqui 35 mil inscritos. E um trabalho que durou alguns bons meses para a gente conseguir fazer. É um trabalho estressante, é um trabalho cansativo, mas todos os alunos que hoje fazem medicina, que hoje fazem um curso da área da saúde, é algo que eu acho que vale a pena, sobretudo online, porque você consegue atingir um público muito maior. E ali, com as lives, com o simpósio, com tudo ali, eu consegui começar a construir uma autoridade não somente perante os meus pares profissionais, que é uma autoridade relevante, é uma autoridade importante de você construir, mas também perante o público, participando de todas as lives e ali podendo mostrar naquelas lives um pouco do que eu tinha aprendido. Só que é um trabalho que de fato, como você falou, nem todo mundo que tá nas ligas acadêmicas, nem todo mundo que está nos projetos que a gente abraça como um todo, trabalhar em equipe é assim, as pessoas estão tão comprometidas. E ali acaba tendo muito estresse, tendo muito problema, tendo muita gente que você naturalmente tem que carregar nas costas, mas conseguir puxar ali algumas pessoas que foram essenciais para que aquele simpósio rodasse e a gente conseguisse fazer aquilo ali, aquela primeira edição de simpósio com 35 mil pessoas inscritas. Quando eu abri a primeira live na minha vida, eu abri a primeira live, tinham 6 mil pessoas quase na live. Eu fiquei, caraca. Cara, é sinistro, sinistro. Eu lembro que acho que a nossa live tinha 2 ou 3 mil pessoas, tinha gente pra caramba. Bateu mais, Pets. Acho que bateu mais. Acho que bateu quase 5 mil pessoas. Eu sei que tinha gente pra caramba, assim, eu nunca fiz uma live com tanta gente, né? Então foi uma parada meio assim, né? E acho que eu botei Aí, pô, tem sempre um engraçadinho, porque eu botei um filtro assim, tava em casa, aí, esse coroa aí com cabelo. cabelo de filtro, e, pô, começaram a fazer um hate lá, mas, pô, faz parte, né? Ô, Gil, tu tem muita história, né, cara? Assim, tu é um cara muito novo, né? Tem quantos anos aí você? Eu tenho 28. Tem 28. Mas tem história pra caramba aí. Hoje, você hoje é uma pessoa muito conhecida e tem um grande padrinho aí na parte, como posso falar assim, na parte digital, né? Na vida, né? Pra ver, não, acho que não só na parte digital, mas pra vida. Fala um pouquinho, como é que começou a sua história aí com o nosso grande, porra, eu admiro demais, né? Grande Ítalo Marcílio aí, né, cara? Porque o Ítalo Marcílio te apadrinhou ali, mas assim, muito, muito antes de você ser... Muito antes. De pensar em fazer medicina, você já era teu amigo, já era amigo da família ali. Como é que começou essa parada aí, cara? Conta lá do início, lá como é que começou a sua relação com o Ítalo aí. Pets, meu amigo, foi o seguinte, eu era adolescente, dava um pouco de trabalho para meus pais, vamos dizer assim. E minha mãe, ela todo dia, ela vai na missa, ela é da São Francisco de Paula, da paróquia São Francisco de Paula. E ela todo dia ela ia lá, rezava e pedia para um médico jovem para ajudar o filho dele, porque eu tinha depressão, eu
tinha crise de depressão, eu brigava com a minha mãe. Eu era adolescente, vamos botar no português claro, que eu era adolescente que dava trabalho. E aí Aborrecente. É isso aí. E aí, minha mãe todo dia ia lá e orava para um médico para ajudar o filho dela. E aí, um belo dia, apresentaram o Ítalo Marcilli para ela. Oi, aqui, doutor Ítalo Marcilli, que é cardiologista, não sei o quê. Ela, oi, doutor, muito prazer, não sei o quê. Ela pensou, putz, precisava de um médico para ajudar meu filho. Precisava de um psiquiatra para ajudar meu filho. E ela rezava para isso, para um psiquiatra para ajudar o filho dela. E apresentaram o Ítalo como cardiologista para ela. E passou. O Ítalo nem ouviu isso, mas apresentado... cardiologista? Foi apresentado para ela como cardiologista. Aí passou. Aí depois, alguns dias depois, o Ítalo Marcilli, conversando com a minha mãe, falou, lembra de mim? Sou o Ítalo e tal. Aí ela, puxa, eu tava querendo um médico para ajudar meu filho, mas falaram que você era cardiologista. Ele, não, tô fazendo psiquiatria. Aí ela, putz, aí foi isso. Aí ela conseguiu... As orações dela conseguiram surtir o efeito e conseguiu um médico psiquiatra que pudesse me ajudar. E isso aí tu tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. E aí eu fui na casa do Ítalo a primeira vez, relutante, não queria conhecer, não queria médico nenhum, como todo adolescente, eu tinha minhas birras, né? E aí eu não queria conhecê-lo, mas aí eu fui lá, e que eu saí de lá, eu, cara, gostei desse cara. E ali eu continuei indo. Toda semana eu ia lá e ele era meu médico. Só que da relação de amizade, de médico-paciente, a gente acabou ficando amigo. Toda semana eu ia lá, a gente acabou criando uma relação de amizade, eu cheguei a viajar com ele. E desde então, ele se tornou como um irmão mais velho para mim, ele se tornou um melhor amigo, um irmão mais velho, a pessoa que eu amo de todo o coração, toda a família. A pessoa que, assim, eu não tenho palavras para descrever meu amor, meu carinho e gratidão por ele. Se tornou, assim, um melhor amigo mesmo. A relação de paciente... Lembrando, né, Gil, porque assim, ele nem era o Ítalo que as pessoas começam isso. Foi muito antes, né? Exatamente. Não foi aquela coisa, conhecer o Ítalo agora, né? Foi assim, antes do Ítalo virar o Ítalo. Isso aí, isso foi em 2009, O Ítalo ainda não era o Doc, o Ítalo era um médico recém-formado, com um filho endividado, e até o terceiro, quarto filho ainda estava endividado, ainda estava duro, com pouco dinheiro, e eu, desde então, ou seja, ele foi uma pessoa que foi essencial em todos os passos importantes da minha vida. Não teve um passo importante na minha vida que não tenha ali a mão do Ítalo. E eu vou além. A própria formação da minha personalidade, e uma vez eu disse isso pra ele, eu não tenho como falar de Gil sem falar do Ítalo. Eu não tenho como... eu sendo eu mesmo tenho um pouco do Ítalo Marcilli. Então, assim, a minha relação com o Ítalo Marcilli é uma relação que é quase que de irmão, né? É uma relação de irmão mais novo, de irmão mais velho, que abraçou o irmão mais novo e foi um mentor pra mim. Me apadrinhou mesmo como alguém que tá disposto ali a pegar uma pessoa, tirar ela de um lugar pior, colocar ela num lugar melhor, ajudá-la, amá-la, cuidar dela com amor fraterno mesmo. Então, assim, Não tenho, todo mundo que me conhece sabe do meu amor, da minha gratidão pelo Ítalo. E todos esses passos importantes, todos eles ele teve presente, ele me ajudou. Até hoje, assim, eu tô com ele quase que todo dia. Então vocês têm uma coisa de se encontrar. Eu achei que devia vir de vez em quando e tal, porque assim, a agenda dele o cara tem aquela agenda doida, enfim. Mas tá sempre com ele, todo dia. A gente tá junto. Tá sempre junto. Hoje ele não... tem uns anos que ele não me atende mais, mas a nossa relação de amizade continuou. E eu não vejo, assim... Tem gente que pode achar isso um pouco estranho, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que uma das formas, um dos grandes elementos que me ajudou a superar a minha depressão, a superar a ansiedade que eu tinha, a melhorar, ou seja, a melhorar minha própria personalidade, sair de um adolescente maturo e começar a me tornar um homem responsável e começar a me tornar alguém com que as pessoas podem contar, foi decorrente não só da relação médico-paciente, mas também da relação em que eu sentia ali que havia alguém que olhava para mim como um amigo, que olhava para mim como um irmão mais novo, que olhava para mim com um olhar que ia além do olhar médico. E além. E eu acho que isso na psiquiatria, isso é dentro do aspecto, dentro da relação médico-paciente na psiquiatria, em que existem muitos problemas existenciais e morais e que você precisa formar a personalidade de uma pessoa, essa relação fraterna, de amizade, ela é essencial. Ela ajuda no processo terapêutico, inclusive.
Você vê hoje que a maromba foi uma parada que forjou tua personalidade também? Tudo bem, tem a coisa do Ítalo, mas ser uma pessoa forte. Porque tu é uma tora, né? Porque é que o pessoal não tá aqui, mas, meu irmão, o Gil é dessa largura aqui, meu irmão. Aqui tem um monte de fio aqui, um monte de fio. Cara, teve que fazer um malabarismo muito doido aqui para conseguir entrar ali na cadeira ali, cara. E ser uma pessoa... Eu vejo que você fala isso, já vi o Ítalo falando isso também, né? Quando a pessoa tá com dificuldade em qualquer coisa na vida, eu vejo vocês falando assim, meu irmão, seja forte. Mas não é forte forte na vida, é forte no sentido literal, né, cara? E como é que pode falar em relação a isso, Gil? É forte no sentido literalmente mesmo, é ficar um monstro, é ficar forte. Por quê? Vamos lá. Boa parte das nossas inseguranças em relação ao mundo, elas têm uma raiz na nossa insegurança física. Quando a gente se percebe fraco diante do mundo, fisicamente falando, a gente se torna inseguro. Então, boa parte das nossas inseguranças, ela tem uma raiz física. Uma parte das nossas inseguranças tem uma raiz espiritual, ou seja, se a gente enxerga o mundo de determinada maneira, ou seja, enxerga o mundo com uma realidade, uma visão materialista, digamos assim, a gente vai ter uma insegurança na medida em que a gente se percebe finito, a gente se percebe incapaz sob certo aspecto, ou seja, tudo aquilo que eu posso ver, tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que eu posso sentir é o que está disposto na realidade material. E na medida em que eu percebo que eu sou eterno, que eu sou... que existe algo transcendente, que existe algo eterno, que existe uma verdade transcendente, eu me coloco diante da realidade de forma mais segura. Assim é a questão física. Quando eu me percebo fraco diante do mundo, dali surge uma insegurança de raiz física. E a musculação e ficar forte, ela dissipa boa parte dessas inseguranças. Na medida em que eu sou mais forte diante do mundo, boa parte dessas inseguranças são dissipadas. Então, a força física, a musculação, ela me ajudou a ser menos inseguro nesse sentido e me ajudou também a construir o quê? Uma certa disciplina, a construir uma certa constância nas minhas ações, uma constância na minha rotina, uma ordem na minha rotina. Vamos lá, Peterson, se você tá aqui atendendo um paciente, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Chega uma hora que a coluna começa a doer. E você lembra do leg press que você fez com 300, 400 de carboidrato e fala, essa dor na coluna não é nada. Você começa a adquirir uma certa capacidade de resistir ao desconforto. Você começa a ganhar uma certa capacidade de lidar com aquilo que não é prazeroso, com aquilo que não é prazível. Se quando meu amigo está comendo aquela pizza gostosa, eu consigo comer aquele prato de salada, se quando a minha coluna começa a doer, eu consigo... se quando meu músculo começa a fadigar, eu consigo fazer mais 5, 6 repetições, quando a minha coluna começar a doer, eu vou conseguir atender mais um paciente com todo amor, com todo carinho, toda a dedicação do mundo. Você vai ter o mesmo gás ali, né? Mesmo sangue no olho, né? Exatamente. Você vai conseguir fazer aquilo com o mesmo ímpeto. Por quê? Porque a vontade superou o desejo. O dever superou o prazer. Show de bola, show de bola. E em relação a... Eu vi que teve uma mudança aí. Eu nem sabia que tinha mudado assim tão rápido o lance da endocrinologia. Não, tão rápido não, tanto tempo, né? Então, assim, da endocrinologia para psiquiatria. E o Ítalo teve um dedinho nisso aí ou foi uma construção em relação a tudo que aconteceu nesse bolo todo? Porque eu vejo que no Instagram hoje... Você começou numa linha mais de suplementação, ali falando muito de suplementação. E tem o livro de suplementação, né? Enfim... Uhum. Só que eu vejo que as pessoas têm eu vejo uma necessidade diferente. Eu vejo que as pessoas, elas querem ser ouvidas por você, elas querem uma palavra de conforto ali. Então, tem um pouco a ver com o trabalho que você faz no Instagram ou tem um dedo do Ítalo também? Como é que funciona essa coisa dessa migração para ser um futuro psiquiatra aí? Ô, Peterson, não tem como eu falar Não tem como eu falar que eu decidi fazer psiquiatria sem influência do Ítalo. É claro que ele teve influência nisso, mas ele nunca teve uma influência direta. Ele nunca chegou pra mim e falou, Gil, faça psiquiatria. Mas é claro que a convivência de 12, 13 anos juntos, é claro que influenciou na minha escolha. É claro que ele, como referência profissional, como amigo, como pessoa presente na minha vida ao longo de mais de uma década, influenciou no meu gosto, na minha aptidão por assuntos filosóficos, por assuntos psicológicos, por assuntos teológicos. E a psiquiatria, ela tem como base... Se engana quem acha que a psiquiatria ela se restringe a doença-fármaco, doença-fármaco. A psiquiatria ela vai muito mais do que isso.
ela tem uma base filosófica, ela tem uma base terapêutica, ela tem uma base psicológica. Nessa base terapêutica, você precisa o quê? De elementos que a faculdade de medicina e a residência não te dão. A faculdade de medicina, ela te prepara do ponto de vista fisiológico. A residência, ela te prepara do ponto de vista farmacológico. Tem uma doença, tem um fármaco que trata essa doença. E um paciente que chega com desvios morais no teu consultório? E um paciente que chega com problemas conjugais? E um paciente que chega com disfunções orgânicas, mas que não configuram ainda uma doença? E que você pode, por exemplo, ajustar com uma dieta, passando por um nutricionista para ajustar uma possível ansiedade a partir de uma organização alimentar. Você pode ajustar uma dificuldade de cansaço, questões orgânicas, ou até uma depressão desencadeada por problemas oriundos do sono, ou você pode tratar esse quadro, que aparentemente é uma depressão, mas que é uma deficiência nutricional a partir de suplementação, junto com a nutrição. Então, a psiquiatria, ela vai muito além de doença-fármaco. Ela tem uma base orgânica, toda essa base que a gente falou, ela tem uma base terapêutica, e nessa base terapêutica você tem a base filosófica, você tem a base psicológica, e você usa também da teologia para, caso esse teu paciente ele tenha uma visão transcendente, você ajudá-lo a entender melhor isso. Então, tem tudo isso na psiquiatria que a faculdade de medicina e a residência não te preparam. Então, conhecer isso tudo e começar a gostar disso tudo, é claro que teve influência do Ítalo, mas ele nunca chegou diretamente para mim e falou, faça psiquiatria. E um dia eu tive uma conversa com ele que eu estava nessa dúvida. Foi cerca de 2 anos atrás, como eu falei. Estava na dúvida entre endocrinologia e psiquiatria, porque eu estava começando a estudar filosofia, estava pensando em me matricular já na faculdade de filosofia, estava estudando muito esses assuntos relacionados à filosofia, relacionados à psicologia, mas também gostava da parte de endocrinologia, que eu gosto. Mas que eu comecei a enxergar como um diferencial meu como futuro psiquiatra, e não como um direcionamento que eu vá ter que seguir para minha carreira. E poder ter a oportunidade de tocar em todos esses assuntos e exercer a psiquiatria de fato, poder estudar tudo isso, que começou a me apeter mais o coração, aí eu comecei a me inclinar para a psiquiatria. Eu tive uma conversa com o Ítalo, a gente sentou, conversou durante mais ou menos umas 2, 3 horas sobre isso, e ali eu decidi. Coloquei tudo isso para ele me ajudou a enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando, ali eu decidi, vou fazer psiquiatria. Cara, maneiro demais. Já que a gente tá nesse assunto psiquiatria, depressão, assim, vamos começar a falar do que o povo gosta, Gil. Eu sei que o povo gosta de um suplemento. O povo gosta de um suplemento. Já que a gente tocou nesse assunto da psiquiatria, vamos começar de trás para frente, né? Então vamos começar da suplementação, falando em relação ao que pode ajudar uma pessoa com depressão, assim, em relação a micromineral. O que você vê hoje como que não pode faltar num esquema de suplementação para ajudar? Depois a gente vai para os fitoterápicos, mas vamos começar de micromineral. Quais são os mais importantes aí para você ajudar a fazer esse ajuste aí, né, desses neurotransmissores que ficam todos bagunçados ali na depressão? Da parte vamos lá, se a pessoa está com alguma deficiência nutricional, a minha visão o que ela precisa de dieta. A primeira coisa que ela precisa de uma dieta que ajude a corrigir essas deficiências nutricionais. Em auxílio à dieta, aí entra uma suplementação. Vamos supor, uma pessoa está com deficiência grave de B12. Ela precisa do quê? Inicialmente, ela precisa de uma dieta para ajustar essa deficiência de B12. A gente sabe que a vitamina B12 ela tem relação íntima com a depressão. Então, ela precisa de uma dieta que auxilie isso. Em conjunto com a dieta, ela vai necessitar da suplementação. Então, os microminerais que eu vejo assim, que devem ser corrigidos a partir de uma organização dietética e suplementação que tem ligação com a depressão. Vitamina B12, magnésio, vitamina D. São os 3 assim que eu vejo uma relação mais íntima com o quadro depressivo. A gente sabe que deficiência de vitamina B12 tem relação com a depressão. Deficiência de vitamina D tem relação íntima com a depressão. Por quê? Porque a vitamina D ela participa da formação de serotonina, ela participa da formação de dopamina. Então, a vitamina D ela aumenta a atividade de uma enzima chamada tirosina hidroxilase, que aumenta a formação de dopamina. Então, o magnésio, a gente sabe que a deficiência de magnésio, grave de magnésio, ela está ligada intimamente a quadros de depressão, ansiedade, insônia. Então, corrigir esses 3 minerais são o primeiro passo para você começar a tratar uma depressão que tem uma base oriunda de deficiência nutricional. A gente sabe que também tem uma raiz endócrina. A gente sabe que deficiência de testosterona no homem está relacionada à depressão. A gente sabe que excesso de estrogênio no homem também tem relação íntima com a depressão. Na mulher, deficiência estrogênica tem relação íntima com a depressão.
Então, a gente tem que organizar, quando a gente fala depressão, a gente tem o aspecto existencial, digamos assim, né? O aspecto que não tem uma relação direta com deficiências nutricionais. Por exemplo, uma visão de mundo, ela pode gerar depressão. Uma visão de mundo, digamos assim, amputada, uma visão de mundo materialista, uma visão de mundo disfuncional, desconfigurada, ela pode gerar um quadro de depressão. Assim é também uma deficiência nutricional. Então, a depressão ela tem uma raiz existencial, ela tem uma raiz nutricional. E na raiz nutricional, a primeira coisa que eu vejo é isso: correção dietética e suplementação, principalmente dos 3 minerais que eu falei. Porque a deficiência desses minerais aí vai, como você falou, vai gerar uma reação química, né? Na verdade, vai ter uma falta de reação química, né? Para a produção de hormônios e tudo mais, né? E em relação a fitoterápicos, Gil, o que você vê hoje que pode ajudar bastante? A gente falou então da B12, falou do magnésio e falou também da vitamina D. Vitamina D é a primeira coisa que tem que olhar, porque assim, todo mundo tá com deficiência de vitamina D, né? E vitamina D é um troço muito doido. Você começa a estudar vitamina D, né, Gil? Você vê que parece que é a vitamina principal do corpo, porque ela tem ação em tudo quanto é órgão. Cara, é surreal. É surreal. Então, assim, não dê bobeira com vitamina D. Eu já uso como protocolo direto aqui independente, tendo ou não exames, Gil, eu já prescrevo uma certa quantidade de vitamina D que eu sei que não vai gerar, por exemplo, uma hipervitaminose de vitamina D. Então, por protocolo, mesmo sem olhar o exame, eu já coloco a vitamina D ali, porque a pessoa já vai ter uma melhora ali de algum... Se ela tiver muito baixa, ela de repente vai ficar naquele valor inferior ali, 30 nanogramas por decilitro. E se tiver um pouquinho alto ali, 40, de repente vai bater 50. Ótimo. Então, eu sempre prescrevo uma determinada quantidade, até como protocolo geral aqui. Então, pode ser que se você vier consultar comigo, talvez você não precise mexer quase nada precisa, de repente, na alimentação. Agora, na suplementação, de repente, o que você está precisando não é creatina, não é cafeína, não é nada. De repente, é só uma vitamina D, cara, que já vai dar um brilho, assim, absurdo. E aí, agora, em relação a fitoterápicos, Gil, o que você pode falar para a galera que pode ajudar também a reduzir quadro de depressão, ansiedade? Vamos falar não só da depressão, mas depressão, ansiedade, insônia. O que pode auxiliar aí em relação aos fitoterápicos? Falando sobre vitamina D, só retomando um pouco, tem um capítulo, eu coloquei um capítulo específico sobre vitamina D, dada a importância da vitamina D. No livro tem um capítulo só de vitamina D. Por quê? Porque por conta da importância da vitamina D e também pelo meu interesse. Eu sempre fui uma pessoa que gostei do assunto e decidi colocar um capítulo que unisse tanto a importância da vitamina D como, por ser um assunto que eu me interesso, eu coloquei um capítulo só sobre vitamina D para auxiliar todos os profissionais da saúde. Médicos e nutricionistas e até psicólogos que vão ter um paciente que às vezes eles vão ver o paciente uma alimentação ruim, não está se expondo ao sol, ele pode ali suspeitar de uma vitamina D e encaminhar o paciente para um médico ou nutricionista para ajudar a corrigir isso. Então, falando dos fitoterápicos, os fitoterápicos a gente vê que tem relação e tem meta-análise, tem estudo, tem evidência sobre relação com a depressão. A gente sabe que a cúrcuma tem uma meta-análise muito interessante da cúrcuma, da relação entre cúrcuma e depressão. Não, na melhora da depressão, né? Da cúrcuma, isso. Melhora, por conta da ação anti-inflamatória, né? Porque, assim, tem um pouco... essa inflamação sistêmica, por exemplo, a obesidade é uma doença que causa uma inflamação sistêmica. Que pode causar, de repente, essa inflamação sistêmica, inclusive uma neuroinflamação. Isso aí. Né? E, nesse caso, a cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória bizarra, né? Mas, Gil, é o suplemento de cúrcuma, né? Porque, assim, pegar cúrcuma lá e colocar colocar cúrcuma na comida não vai ter tanta quantidade assim. Então, o interessante é realmente a suplementação de cúrcuma, né? É interessante a suplementação de cúrcuma concentrada, extrato de cúrcuma, padronizado a 95% de curcuminóide. A forma mais padrão que existe da suplementação de cúrcuma e é uma forma interessante de suplementar. Extrato padronizado de cúrcuma a 95% de curcuminóide. E se associar com piperina, você aumenta a biodisponibilidade. É um suplemento interessante para auxílio na depressão. O suplemento que tem relação íntima com a depressão, probióticos. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão ela tem também uma raiz intestinal. Nosso intestino ele é responsável pela síntese de neurotransmissores. A gente tem neurônio no nosso intestino que é responsável pela síntese de neurotransmissores. Principalmente serotonina, né? Principalmente serotonina. Se você tá com uma disbiose intestinal, o que acontece com o triptofano? O triptofano é desviado para a rota do ácido quinolínico. Ao invés de formar 5-hidroxitriptofano, serotonina, ele vai ser desviado para a rota do ácido quinolínico, a rota das quinureninas, e vai formar o quê? Ácido quinolínico.
Ácido quinolínico tem o quê? Tem uma ação neuroinflamatória, neurotóxica. Então, se você tem, por exemplo, uma desbiose intestinal, você tem um desvio da rota do triptofano. Ao invés de formar serotonina, que tem relação positiva com a sensação de bem-estar, auxílio, regulação da ansiedade, da irritabilidade, da angústia, da tensão, você vai desviar o quê? O triptofano para formar uma substância que tem ação neurotóxica. Então, você desencadeia um quadro de depressão por uma raiz na desbiose intestinal. E o probiótico, ele age o quê? Ele age protegendo e regulando a microbiota intestinal. Então, é um suplemento que tem uma ação interessante a nível de depressão, em auxílio na depressão. Tá, pessoal, pra quem não sabe o que é desbiose aí, porque a gente faz nosso conteúdo aqui é pra... Foi um pouco... não, é pra leigo, mas pra quem não sabe o que é desbiose, é quando o seu intestino fica completamente bagunçado. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem um intestino regulado, você não vai ao banheiro todo dia, você tem muita prisão de ventre, tem dificuldade, faz aquele cocô, né, o famoso, vamos falar cocô mesmo, aquele cocô cabritinho. Isso pode ser um indicativo de desbiose. Então, é interessante, sim, o uso do probiótico, né, Gil? Mas a dieta associada à atividade física, associada à exato. Física. O principal é realmente a dieta. Ontem mesmo eu recebi uma cliente aqui, Gil, com diversos problemas, né? Ansiedade, alterações no humor. E aí o padrão alimentar, cara, era muito, 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 muito bagunçado. Mas muito bagunçado. O intestino, assim... Um dos mais, assim, muito ruim. A pessoa fica, sei lá, já chegou a ficar 7 dias sem ir ao banheiro. Então, pra tu ver o nível de desbiose que a pessoa tá. E aí, cara, eu até falei pra ela, falei, olha, eu acho que você tem que sair um pouco dessa medicina muito tradicional, porque o que eu tô vendo que estão fazendo com você é um empilhamento de medicação. Porque, assim, ela tá com... É muito nítido, foi muito nítido para mim ontem, Gil, que era um problema no intestino dela. Eu falei, olha, tem um intestino, isso aqui pode ser a causa de todos esses problemas aqui. E aí, cara, tinha muito remédio psiquiátrico. Era tipo um empilhamento, assim, ó. E aí tinha um para cá, outro para cá, outro para cá, outro pro colesterol. Cara, era um empilhamento. Eu falei, olha, vai demorar, vai ser doído para tratar, porque assim, para ter um intestino regulado, né, Gil? É como você falou, tem a questão da alimentação, mas nada regula mais o teu intestino que ter uma rotina alimentar, ter horário para comer. Então, se você hoje eu não tô com fome, vou pular o café da manhã. E aí, beleza, aí no almoço não come lá o troço lá de legume e verdura que tem que comer. À tarde eu vou comer só um biscoitinho e à noite faz um lanche, é muito provável que o teu intestino fique todo bagunçado. Por isso que é importante, eu sempre falo aqui, sempre friso nas lives, sempre friso aqui no podcast, que é extremamente importante você fazer 2 refeições ali, tipo almoço e jantar com comida, justamente porque você vai dar uma carga nutricional em relação a fibra, antioxidante, fitoquímico, muito maior comparado a um lanche. Então, se você hoje está com dificuldade para ir ao banheiro, busca ajuda do nutricionista, de preferência o PET. E, de preferência o PET, óbvio, né, Gil? Porra, óbvio, né? De preferência o PET, para ajustar a sua rotina alimentar. Vai ser um pouco doído. Eu não gosto de jantar. Cara, tem que mudar, né, Gil? Tem que mudar, porque... E já tocando nesse assunto, né, Gil, da mudança, né? Você percebe que as pessoas têm muita resistência a querer mudar? Elas querem um resultado, tipo assim, eu quero melhorar meu intestino, eu quero ficar shape, eu quero emagrecer. Mas existe uma resistência gigante para mudar. O que você acha sobre isso, Gil? Eu acho que elas têm um desejo, elas não têm a vontade, né? A maior parte das pessoas, eu fiz um aulão que eu falei isso, a maior parte das pessoas, elas querem passar pela vida inteira despendendo o mínimo de energia possível. Ou seja, elas têm um desejo de uma mudança, mas elas não estão dispostas a fazer a fazer a caminhada para que essa mudança ocorra. Ou seja, elas querem mudar, mas elas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para que essa mudança aconteça. Então é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Elas querem uma determinada mudança. Eu quero mudar o meu físico, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer, eu quero mudar a alimentação. Mas tu tá disposto a abrir mão da pizza, do biscoitinho todos os dias, do chocolate todos os dias? Você tá disposta a ir todos os dias, 5, 6 vezes na semana na academia, fazer um treino exaustivo, fazer um treino que quando você chega na 5ª repetição parece que você não aguenta mais nenhuma, mas você continua ali. E tu faz um drop set ainda depois? Faz um drop set ainda depois. Ou seja, está disposto a fazer aquilo que é necessário para que a mudança que você deseja realmente ocorra? A maior parte das pessoas não está. Elas querem um físico ideal, elas querem uma mudança alimentar, elas querem
uma mudança profissional, elas querem uma mudança na vida delas, mas elas não estão dispostas a pagar o preço para que essa mudança aconteça. Isso é o grande problema do brasileiro. O brasileiro, ele quer só o ônus, ele quer só o bônus, ele não quer o ônus, né? Então, assim, eu acho que uma mudança um exercício de vontade realmente precisa ser feito. Ou seja, eu preciso exercitar a minha vontade todos os dias, sobretudo nas pequenas coisas, para que eu consiga estabelecer uma mudança nas grandes coisas. Se eu quero emagrecer e eu não consigo fazer uma refeição direito, tu não vai emagrecer. Se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso fazer todas as minhas refeições decentemente, no horário certo. Eu preciso acordar no horário correto. Eu preciso me policiar de beber água da maneira adequada. Eu preciso ir treinar todos os dias, ou seja, eu preciso fazer as pequenas coisas para que os grandes resultados aconteçam. Quando você vai na academia, no primeiro dia, e você chega em casa. Se for na academia, hoje pela primeira vez, você chega em casa e você olha no espelho. Qual a mudança que acontece? Nada. Nada. No segundo dia, aí você olha no espelho. Nada. No terceiro dia, nada. Só que no dia 365, ou seja, depois de um ano cumprindo todos os dias, rigorosamente, a alimentação, o treinamento, tudo de forma adequada, tudo de forma ordenada, quando você olhar para o dia 1, você vai ver uma grande mudança. São nas pequenas mudanças, são nos pequenos hábitos que a gente constrói qualquer coisa de valor. Raros são os momentos na vida em que a gente precisa de grandes dispêndios de energia. As mudanças reais na nossa vida, elas acontecem nas pequenas ações, todos os dias, nos esforços constantes, repetitivos e ordenados, dia após dia. É assim que a gente muda a nossa vida. Mas o que eu vejo hoje, né, Gil, é que as pessoas ficaram meio que viciadas em recompensa imediata, né? O treino, né, é uma coisa que... Treino e dieta é uma coisa que não tem recompensa imediata. Então você imagina o seguinte, você tem 40 anos, você viveu uma vida toda recebendo só recompensa imediata. Teu sistema de recompensa ficou todo zoado, todo bagunçado ali. E aí você escuta o Gil e o Pet aqui no podcast falando assim, olha, você vai ter resultado treinando todo dia daqui a 1 ano. Cara, isso aí... Um ano com sorte. Um ano com sorte. Eu treino há 11, 12 anos e mudei muito menos do que eu gostaria de ter mudado. Não, exatamente. A gente foi muito bacana falar um ano, né? Com muita falar sorte. 1 ano, exatamente. Mas continuando naquele papo lá, Gil, da suplementação, né, dos fitoterápicos, você falou da cúrcuma longa associada à piperina, né? Mas o que a gente pode falar aí de fitoterápico que pode ajudar na questão da depressão, da ansiedade, sono? O que tem mais de fitoterápico aí? A gente tem, que ajuda também na depressão e na ansiedade, a gente tem o ginseng. O ginseng, ele tem ação GABAérgica, ou seja, ele aumenta um neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor que ele tem ação inibitória, ou seja, ele é capaz de rebaixar nosso estado de excitabilidade neuronal. O que é excitabilidade neuronal? É uma agitação mental. Então, na medida em que ele tem uma ação GABAérgica, ele tem capacidade de diminuir essa excitabilidade neuronal, ele tem capacidade de quê? De ajudar na ansiedade. O ginseng também, ele tem capacidade de modular a neurotransmissão e ajudar, por exemplo, no aumento da serotonina, modular positivamente a dopamina, todos os neurotransmissores que têm relação direta com a depressão e com a ansiedade. A gente tem o Bacopa, que também tem um efeito ansiolítico. A gente tem a L-teanina, que tem um efeito ansiolítico muito interessante. A gente tem, saindo dos fitoterápicos, a gente tem o ômega 3, que ela Cara, tem... ômega 3 é tipo vitamina D também, né? Tipo vitamina D. Serve pra parada toda, é surreal, né? É isso aí. O ômega 3, ele tem uma ação anti-inflamatória a nível cerebral muito interessante, muito importante. E, vamos lá, a gente tá falando do ômega 3, o ômega 3 é composto pelo EPA e pelo DHA. O DHA ainda tem uma ação importante a nível cognitivo. Na medida em que ele diminui a inflamação neuronal, ele tem capacidade de o quê? De melhorar a cognição. Naturalmente, se você diminui a sua neuroinflamação, a sua capacidade cognitiva, que outrora estava comprometida, ela é otimizada. Ele tem capacidade de modular positivamente a dopamina. Então, na medida em que ele modula positivamente a dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado diretamente à memória, a capacidade de memorização e a capacidade... memorização acetilcolínica. A dopamina que tem relação direta com a capacidade, o sistema, ou seja, a sensação de prazer e de recompensa, a sensação de recompensa, de dever cumprido, a dopamina, e também capacidade de modular positivamente a acetilcolina, que tem relação direta
com a memória, o DHA ele tem um papel positivo sobre a cognição. DHA é aquela paradinha que a gente olha quando você comprar um ômega 3, você tem que fazer uma soma lá de EPA Isso aí. e DHA, e essa soma por cápsula é ideal que dê mais que 50%, tá? Então, e normalmente tem as versões com super DHA, né? E é muito engraçado, Gil, que eu passo... Às vezes a pessoa vem aqui com maior expectativa, né? Caraca, eu vou lá no PET, que é nutricionista esportivo, vou sair com um monte de suplemento. E aí eu passo vitamina D e ômega 3. A pessoa, porra, Pet, mas só isso? Eu falei, só isso. E aí a pessoa pergunta assim, Gil, porra, mas aí, quanto tempo eu vou ter que tomar esse ômega 3 aqui? Eu falei, olha só, o ômega 3 é o seguinte, tu vai começar hoje e só vai parar no dia que você morrer. Jamais vai parar de tomar ômega 3, cara. Nunca mais para de tomar ômega 3. E além dele, mais quem, Gil? Mais qual, Gil? Ômega 3, bacopa, ginseng, cúrcuma. Deixa eu lembrar se tem mais algum aqui que eu esqueci. Probióticos, o 5-hidroxitriptofano, o 5-HTP, ele é um suplemento que ele tem uma ação importante na formação da serotonina. E o que é a serotonina? É o neurotransmissor que está relacionado diretamente com a nossa sensação de bem-estar, com a regulação da ansiedade, irritabilidade, angústia e tensão. Então o 5-HTP ele é um suplemento interessante para auxiliar no quadro de depressão e no quadro de ansiedade. Por quê? Porque ele aumenta a formação da serotonina. O Zenbrin é um suplemento novo, mas que também tem uma ação muito interessante a nível de regulação da ansiedade e até em auxílio do sono. Eu prescrevo bastante. O Zenbrin eu uso um pouco menos, né? Eu gosto também do Relora. Que ele funciona ali como modulador de cortisol, então normalmente eu faço uma combinação de Relora e 5-HTP para melhora do sono e normalmente, cara, na grande maioria dos casos, melhora absurdamente, assim. A gente tem também a ashwagandha. A ashwagandha é um excelente modulador do cortisol. A ashwagandha ela tem capacidade de diminuir o cortisol em até 30%. E o que é o cortisol? É o hormônio que está relacionado à regulação do estresse, à resposta ao estresse. Então, se você tá com o aumento dos níveis de estresse no seu corpo, você aumenta o cortisol, só que se você aumentar demasiadamente esse cortisol, além de agir na resposta ao estresse, ele vai gerar um feedback que vai aumentar também o seu estresse, o seu estado de estresse, vai aumentar a ansiedade. Então o cortisol, na medida em que ele regula o estresse, ele em excesso ele também aumenta o estresse. Então, a ashwagandha é um suplemento que ela tem capacidade importante na modulação, na redução desse cortisol. A gente tem também a valeriana, a gente tem a camomila, que ajudam também, principalmente na ansiedade. Então a gente tem deixa eu ver quantos aqui tem. Tem, acho que 10, falamos todos. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, só pra dar uma... não precisa falar todos não, né? Precisa falar todos não. Tem muito aí no livro, né? Acho que eu falei todos. Ô Gil, é porque no livro aí tem capítulos, né? Assim, você separou assim, ganho de massa... ansiedade e depressão, sono, você foi separando ali cada estágio, né? Você fez o capítulo, né? O capítulo só para perda de gordura e tudo mais. Como é que eu fiz no livro, Pat? Peguei e comecei com suplementação, expliquei princípios fisiológicos. Então, o primeiro capítulo ele trata sobre princípios fisiológicos. Princípio fisiológico, o que é célula, o que é o conceito de homeostase, aonde os suplementos agem, como que eles agem regulando ou desregulando essa homeostase. Os suplementos ergogênicos, por exemplo, são suplementos que agem no sentido de quebrar essa homeostase. Por exemplo, bloqueando a adenosina, no caso da cafeína, e assim aumentando a performance, a creatina aumentando a ressíntese de ATP, e assim desregulando a homeostase de ATP dentro da fibra muscular, e assim aumentando a capacidade muscular. Então, eu trouxe nesse primeiro capítulo todos os princípios fisiológicos necessários para que você entenda o que você precisa saber para entender o restante do livro. O restante do livro, ele necessita desse conhecimento básico. E aí, no primeiro capítulo, eu fiz suplementação para ganho de massa muscular e desempenho. Segundo capítulo, suplementação para emagrecimento. Ou seja, suplementação que não vai te emagrecer, mas em alguma medida pode auxiliar, potencializar ali a sua performance. É um auxílio, né, Gil? Exatamente. Não é aquela coisa assim, esse suplemento vai secar a barriga. Nenhum suplemento emagrece. O suplemento ele pode agir no sentido de auxiliar a performance, auxiliar em alguma medida ali o emagrecimento. E aí depois eu fui para suplementação para saúde e imunidade, ou seja, quais são os suplementos que agem melhorando a nossa saúde, melhorando a nossa imunidade, aumentando a nossa população de células do sistema imune,
agindo no sentido de, por exemplo, probióticos. Ele entra em saúde, imunidade, ele entra em depressão, ansiedade também. E por quê? Porque o probiótico ele tem uma ação importante sobre a saúde, sobre a imunidade, e também tem ação importante na depressão e ansiedade. E aí, depois de suplementos para saúde e imunidade, eu fui para suplementação para auxílio na cognição. Ou seja, quais são aqueles suplementos que modulam positivamente os neurotransmissores que estão relacionados diretamente com a nossa capacidade cognitiva. Foco, atenção, ajuda a pessoa, de repente, ficar mais tempo ali estudando. É isso aí. É aquilo. O suplemento não vai fazer milagre, não vai fazer ninguém ficar inteligente. Mas ele pode, uma pessoa que está com dificuldade de concentração por um desequilíbrio, por exemplo, na dopamina, um desequilíbrio na acetilcolina, um desequilíbrio ali na neurotransmissão, ele ajudar nessa regulação e permitir que a pessoa consiga aumentar ali a capacidade de concentração dela. Por exemplo, o Bacopa, ele tem uma ação interessante no TDAH. Ele é utilizado como... Ele tem muitos estudos que mostram ele sendo utilizado como terapia adjunta no TDAH. Então, associado às medicações. Associado às medicações. As medicações você consegue reduzir a necessidade da medicação e alguns estudos até mostraram melhor com a suplementação isoladamente. Ou seja, o suplemento ele tem uma ação reguladora a nível da neurotransmissão, melhorando a capacidade o quê? De concentração. Aí depois de suplementação para cognição, eu entro em suplementação para depressão e ansiedade. Ou seja, todos esses suplementos que a gente falou, auxiliando na depressão e ansiedade. Depois, suplementação para libido, ou seja, quais são os suplementos que podem, em alguma medida, auxiliar na libido. Por exemplo, a maca peruana, auxiliando na libido feminina, ali modulando os receptores de estrogênio. A gente sabe que o estrogênio ele tem um papel importante na libido feminina. O tribulus terrestres auxiliando também ali na libido, ainda que a gente saiba que ele não tem uma ação em aumento de testosterona, mas ele porque é vendido como, vai aumentar a testosterona, vai aumentar a massa, não tem nada a ver. Melhora a libido, né? Melhora a libido, melhora a vasodilatação. É isso aí, porque ele tem uma ação a nível, ele tem uma ação aumentando o quê? A concentração de óxido nítrico no endotélio vascular do pênis masculino. Então aumenta o quê? Facilita, por exemplo, a ereção, o tribulus terrestres. Então, a gente sabe... Então, aí depois eu vim para quê? Para suplemento para libido. Depois, fechei num capítulo sobre vitamina D. Ou seja, foram 9 capítulos. E no último capítulo, fiz mais 8 capítulos, desculpa. Fiz mais um capítulo sobre possíveis combinações. Ou seja, quais são os suplementos que a gente pode combinar ali para cada objetivo. O super leigão, assim, ele consegue ler teu livro, ou Gil? É uma coisa mais voltada para... estudantes ou profissionais da área da saúde em geral? Peterson, cara, a maior parte das pessoas que compraram o livro foram pessoas leigas. E além do livro, eu coloquei ele de forma bem didática para que todo mundo que quisesse ler conseguisse entender aquilo ali. Ou seja, eu falo sobre homeostase e ali, logo depois, eu explico o que é homeostase. Eu falo sobre mitocôndria e eu explico. O mitocôndria é a organela responsável pela nossa produção de energia. Ou seja, o livro, ele tá bem didático. Só que, além do livro, quando eu fiz o lançamento do livro, junto com o livro, eu fiz 10 aulas que eu explicava cada capítulo do livro. Ou seja, a pessoa vai ler o livro, que já está com uma leitura didática, e junto com o livro, você vai ter aula sobre cada capítulo do livro ali, para tirar eventuais dúvidas que possam surgir, para explicar de forma mais clara, de forma mais didática, tudo que está ali escrito. A pessoa consegue ler tranquilamente. Cara, show de bola. Gilzão, vamos começar aqui. Perguntas da galera. Pessoal, podem perguntar o que vocês quiserem pro Gilzão aqui. Podem meter bronca aqui, pode sugar aqui, porque a gente só vai sair daqui. Se tiver muita pergunta, a gente só sai daqui amanhã. Vai fazer uma rave de podcast aqui. Vai ser um bolo doido aqui. Então podem mandar pergunta aí nos comentários. Eu já vou começar com uma pergunta aqui do meu grande amigo, cliente e sócio, praticamente sócio do podcast, não perde um capítulo. Grande amigo Francisco, grande abraço, Francisco, sempre participa de... Não perdeu nenhum podcast, Franciscão. Isso aí, cara. Ó, ele mandou... assim que eu gosto. O Chicão tá voando, meu irmão, o Chicão tá voando. Vamos lá, deixa eu ler aqui a pergunta do Francisco. Ó, no meio desse universo tão grande de suplementos, como a gente pode fugir daquele marketing do suplemento milagroso? Lendo o livro. A pessoa, ela precisa... Duas coisas que vão fazer ela fugir dos suplementos inúteis. Tendo um profissional que acompanhe ela, que oriente ela. No caso, buscar uma consulta nutricional para o teu nutricionista ali direcionar a tua suplementação. E ali, caso você queira
um suplemento a mais, caso você sinta, por exemplo, uma dificuldade de concentração. Eu quero tomar um suplemento que vai me ajudar ali nos meus estudos e tal. Lê, estuda, procura saber, se informa. A melhor forma de você não ser enganado é tendo conhecimento, é estudando, é obtendo informação e confiando nas pessoas certas. Você tem um acompanhamento profissional, né? E então, assim, não deixa... estudar também. Exato, Estudar, por exemplo, pegar aqui já tá o caminho das pedras aqui, chegar né? pra você, pô, Peterson. Já tá o caminho das pedras. Chegar, pô, Peterson, eu tava lendo ali outro dia sobre o Bacopa e tal, tô tendo muita dificuldade de concentração, o que tu acha de eu fazer a suplementação do Bacopa? O que você acha? Conversar, propor, entendeu? Também. Porque eu acho que isso também... Eu acho interessante pro paciente. O paciente que está em dúvida, chegar no profissional ou que tem algum desejo, pô, eu queria tomar tal suplemento, eu queria mudar a minha alimentação, eu queria, pô, tô pensando nisso aqui. Chega ao profissional e fala. Porque tendo algum conhecimento e tendo alguém ali que vai te orientar também, você consegue seguir um caminho confiável, você consegue seguir um norte que você foge disso aí, você foge desses suplementos que são inúteis. Em relação à suplementação, assim, eu sou bem rigoroso, né, Gil, em relação à prescrição de suplemento, né? Eu acho que uma pessoa que chega aqui no meu consultório com uma rotina alimentar completamente bagunçada, começou a fazer exercício agora, que no caso de uma pessoa que é iniciante em treinamento, qualquer coisa que ela fizer, ela vai melhorar, porque assim, a janela de adaptação ali do iniciante é absurda, né? Então eu sou bem criterioso na seleção dos suplementos. Eu não saio colocando, por exemplo, de um monte de suplemento para desempenho numa primeira consulta para uma pessoa ali, sai botando creatina, betalanina e bicarbonato e, sei lá, suco de sabe? Eu não faço, eu realmente não gosto de queimar cartucho. Então, assim, eu sempre falo para o cliente, olha, vamos ver como é que você vai responder ao tratamento dietético. Começa, rotina alimentar, ajuste de sono, que isso aqui você vai perceber uma grande evolução. Quando você perceber que dá aquela travada na força, por exemplo, o cara tá lá na maromba, tá na musculação, deu aquela travada, o peso não sobe mais, porque já esgotou aquela janela de adaptação. Porra, aí bota uma creatina, sacou? Agora, o cara, com 2 dias de academia, o cara já quer começar a usar creatina, cara? Quer começar creatina, whey, betalanina, cafeína, nitrato, Quer misturar tudo, porra. Exato. Ó, tem perguntas aqui também, Josão, deixa eu pegar aqui. Vamos olhar lá na... O pessoal mandou pergunta aqui no Insta também. Deixa eu entrar aqui. O próprio Chicão aqui, né? O Francisco mandou uma pergunta aqui naquela caixinha que eu abri. Ele botou aqui, ó. Na real, qual a importância da suplementação na alimentação? Vamos lá. Eu acho que é importante pontuar aqui. A suplementação, ela vem como uma complementação a uma alimentação adequada. Não adianta você ter uma ótima suplementação se teu padrão alimentar está desordenado. Você vai suplementar, por exemplo, para cognição. Mas você vai suplementar, vamos lá, depressão e ansiedade. Você vai suplementar para depressão e ansiedade, vai ficar mais claro esse exemplo. Só que você está consumindo açúcar o dia inteiro. Só que você está tendo uma alimentação toda desordenada. Você não vai conseguir melhorar da depressão e ansiedade. Por quê? Porque você vai gerar uma desbiose intestinal, você vai gerar uma hiperinsulinemia, você vai gerar uma resistência à insulina. A gente sabe que resistência à insulina e desregulação da microbiota intestinal são fatores predisponentes à perda... A depressão. A perda de função. Em perda de diminuição da síntese de serotonina. Então você vai ter uma depressão suplementando para depressão e ansiedade. Então você tem que ter uma base alimentar e a partir dessa organização alimentar você ter uma boa suplementação. Então eu acho que a suplementação ela vem justamente para isso, para você, a partir de uma rotina alimentar adequada, ordenada e de preferência com acompanhamento profissional, ela vem ali a te ajudar a você, por exemplo... Já diz o nome, suplementar, né? É isso aí. Ela vai auxiliar, vai de repente botar um... Como é que é igual o carinha lá, o Salt Bay lá, ó. Ela vai botar um temperinho a mais aí, porque assim, suplemento nenhum, né, Gil, ele consegue cobrir falhas nutricionais, né? Não consegue salvar uma dieta ruim. Suplementação nenhuma no universo vai salvar uma alimentação ruim. E Petros, eu vou além. Eu não tô falando aqui só pra quem quer ganhar massa muscular, quem quer emagrecer, não. Eu tô falando pra você tratar uma depressão, você precisa ter uma rotina alimentar. Pra você tratar uma ansiedade, você precisa ter uma rotina alimentar. Pra você tratar um diabetes, você precisa de uma rotina alimentar. Para você se tornar uma pessoa funcional,
você precisa de uma rotina alimentar adequada. Então não tem como você falar em suplementação sem você falar numa alimentação. Porque não tem como você falar em funcionalidade produtiva, não tem como você falar em funcionalidade cognitiva, não tem como você falar em funcionalidade no seu dia a dia, se você não tiver uma rotina alimentar adequada. Então, a rotina alimentar, a base alimentar, ela é base para você conseguir fazer bem as suas atividades no dia a dia. Ou seja, para você ser gente, você precisa estar bem alimentado. Senão, você vai ficar disfuncional para tudo. Então, quando você fala em suplementação a partir de uma base nutricional, a partir de uma dieta, a partir de uma alimentação adequada. Senão, não adianta pensar nem em medicação. A definição, né, Gil, de desnutrição é a falta ou excesso de um ou mais nutrientes. Então, é o que você falou, né? Tem falta ou excesso de um ou mais nutrientes, cara, já gera disfunção. Já gera desnutrição, né? Vamos lá, Petros. O cara chega no consultório psiquiátrico, ele tá com depressão. Ele tá com a alimentação toda desregulada. O que a maior parte dos psiquiatras vai fazer? Tacar logo o a remédio. medicação. Só que ele vai continuar com a desbiose intestinal. Ele vai, por exemplo, uma causa de depressão relacionada à desbiose intestinal. Que é um exemplo que a gente já falou. Não, foi o exemplo que eu falei agora. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí vai tacar a medicação, a pessoa vai piorar a desbiose intestinal, vai mascarar o problema da depressão, porque ali vai aumentar, por exemplo, o inibidor da recaptação de serotonina. Vai aumentar a concentração de serotonina na fenda sináptica, a pessoa vai até melhorar do sintoma da depressão, mas não vai curar a depressão. Ela vai continuar com a desbiose intestinal. No momento em que a medicação for retirada, ela vai voltar ao quadro de depressão. E pior, a cada dia que passar, a medicação vai se tornar cada vez mais ineficiente para tratar o quadro depressivo, as doses das medicações vão ficar cada vez maiores, o que vai agravar mais ainda a desbiose intestinal, porque boa parte dos medicamentos psiquiátricos agravam a desbiose intestinal. Então a pessoa vai chegar a um momento que ela vai estar, como você falou, um empilhamento de medicamento para depressão com uma desbiose intestinal, e em determinado momento ela não vai conseguir mais tratar a depressão com medicação nenhuma. E quando ela tirar a medicação, o quadro que causou a depressão nela vai estar muito mais agravado e ela não tratou a causa. Ela mascarou o sintoma. Ó, e agora vamos para a parte do desempenho aqui, Gil. Falando assim, quais são os cinco principais suplementos para desempenho? Assim, desempenho geral. Quais são os... Fala dos principais. O que é o filé da melhora do desempenho? Desempenho no treino, não estou falando de cognitivo, nem nada, nem sexual, não. Desempenho no treino. Fala os principais suplementos para desempenho aí, Gil. Vamos lá, Pedro. O principal, primeiro é a creatina. É o que eu mais gosto, é o suplemento top 1 para desempenho, sobretudo treinamento de força. A creatina para treinamento de força, não sobretudo, para treinamento de força. Que rapaz? Caiu aqui. Caiu? Espera aí. Continua aqui? Pode continuar aí, cara. Principal suplemento para ganho de força, para treinamento de força, é a creatina. Ou seja, é o principal suplemento para desempenho. Depois da creatina, eu gosto muito também da beta-alanina, só que ela é um suplemento que, diferente da creatina, que é para treinamento de força, ou seja, para contrações musculares de até 30 segundos, ou seja, aquela série de 8 repetições, de 6 repetições, de até 12 repetições, a beta-alanina ela é para contrações musculares de tempo mais prolongado, ou seja, contrações musculares acima de 1 minuto. Ou seja, se você faz aquele treinamento de 8 repetições, de 6 repetições, a beta-alanina ela não é um suplemento que vai te auxiliar nesse tipo de treinamento. Agora, se você faz um treinamento com um número maior de repetições, 20 repetições, com drop set, com exercício conjugado, aí a beta-alanina é um suplemento interessante. Então eu coloco a creatina no top 1 pela sua eficácia. Mas em comparação à beta-alanina, elas têm objetivos diferentes. Uma é para contrações musculares rápidas, creatina, outra é para contrações musculares mais demoradas, no caso a beta-alanina. Muito interessante também é o nitrato, é um suplemento muito bom para desempenho. O que o nitrato faz? Ele age 2 mecanismos principais, aumentando a vasodilatação, ou seja, ele aumenta a oferta de sangue para a musculatura, o que aumenta a oxigenação e, portanto, o desempenho. Ele melhora a biogênese mitocondrial a longo prazo, ou seja, ele é capaz de aumentar a longo prazo a biogênese mitocondrial. E a gente sabe que a mitocôndria é a organela responsável pela formação de energia. Então, o nitrato, por esses 2 mecanismos principais, além também ela melhora a ligação da troponina ao cálcio. A troponina é uma parte da fibra muscular relacionada diretamente à contração muscular. No momento que ela se liga ao cálcio, ela facilita a contração muscular. Então,
o nitrato aumentando a ligação do cálcio com a troponina, ele melhora a contração muscular. Então, esses 3 mecanismos são 3 mecanismos base que o nitrato ele age melhorando a capacidade de desempenho. É interessante também o whey protein, mas não para desempenho de forma imediata, mas se você, por exemplo, para você construir para você ter um aporte proteico, a gente sabe que o aporte proteico ele é necessário para você conseguir ter um resultado a longo prazo. Então, o whey protein não entra diretamente no desempenho, mas ele entra numa formação proteica que, a longo prazo, ele pode te ajudar na formação da massa muscular. Então, botaria esses 4 aqui. E a cafeína, né? No caso, a cafeína no lugar do whey protein. O whey protein não como desempenho, mas como formação de tecido muscular a longo prazo, que pode vir a ajudar no desempenho. Botaria isso aqui. Betalanina, creatina, betalanina, nitrato, cafeína e whey protein. Eu acho que não para desempenho, de forma direta, mas a longo prazo, ajudando na formação muscular, ajudando ali na formação da fibra muscular. Eu acho que esses aí. E para quando a gente fala de suplementos para auxílio no emagrecimento, a gente pode usar também, que eu acho interessante, a cafeína para auxílio sobretudo, se associar a iombina, a cafeína mais a iombina, elas têm efeitos cinéticos, são suplementos que ajudam no emagrecimento. O extrato de chá verde é um suplemento que tem mostrado auxílio também no emagrecimento. A capsaicina, o suplemento que é o chamado Citrus aurantium também tem evidência de auxílio no emagrecimento. Então, esses suplementos que a gente pode aí tá fazendo uso. Show de bola. Deixa eu chegar aqui. Deu um probleminha técnico ali, cara. Vambora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ih, rapaz, deixa eu só ajustar o... Ficou ali, cara. Aqui quem sabe faz ao vivo. Não, mas não. Cara, desregulou tudo aí, cara. Porque desligou a câmera. Desregulou a parada toda aqui. Deixa eu ver, porque eu tava muito bonito aqui, ó. Pô, tava aqui show de bola, Jusão. Agora vai ficar legal. Desregulou a parada toda ali, mano. Aqui a gente não tem operador de... Aqui a gente faz a parada toda aqui, meu irmão. Ô, Jusão, aqui a gente faz a parada toda. Aqui a gente opera podcast, aqui a gente... faz a parada toda. Mas deu certo aqui, deu certo. Consegui ajustar novamente ali. Bom, ô, Jusão, a Danila tá perguntando aqui, ó. Qual suplemento você indica para paciente com lesão? Ele teve 2 lesões na vértebra lombar e falou que já está em tratamento dietético e no negócio não está funcionando. O que tem que fazer aí? Olha, suplementação não vai ajudar, não vai resolver isso aí não. Ela precisa ir no ortopedista, ela precisa ir no médico e qualquer suplemento ser prescrito num caso desse seria responsabilidade, cara. Ela precisa ir no médico, ela precisa fazer um raio-x, ela precisa ver a pessoa precisa ver o que aconteceu aí. A suplementação não vai ter efeito nenhum nisso aí. Tá dizendo que só vai ao banheiro se tomar laxante, né? Só que o laxante, né, Gil, ele piora o quadro clínico ali, se a pessoa ficar forçando com a coisa do laxante, porque vai piorando cada vez mais a microbiota intestinal, né? Precisa regular a microbiota intestinal. Mas assim, só uma avaliação médica pra ver direito o que aconteceu, cara. Não dá pra gente falar nada aqui que seria responsabilidade minha falar qualquer coisa aqui que poderia até agravar o quadro. A pessoa precisa ir no médico ver exatamente qual é o quadro real da pessoa. Tá, tem uma outra pergunta aqui, a pergunta até meio polêmica, Gil. Perguntaram aqui, ó. O suplemento fosfoetalonamina tem eficácia contra as células neoplásicas? Lembra desse... Não conheço suplemento, cara. Cara, não, isso aí foi o seguinte, isso aqui Teve uma polêmica uma época aí, que era inventaram o suplemento do câncer. Que pegaram autorização para começar a comercializar esse troço aí, só que, isso aí não tem comprovação nenhuma. Então, respondendo a pergunta, o Gil não conhece, mas eu lembro dessa história, até porque isso aí foi em 2000... não conheço também, não foi 2016 essa parada aí, a parada tem um tempão, enfim, mas teve essa treta, mas realmente não tem eficácia nenhuma em relação a isso aí, né, Gil? Gil, a gente já tá chegando aqui, cara, com mais de 1 hora, estamos aqui, quase 1h20 aí de podcast.
trocamos ideia pra caramba, falamos sobre a Terra Aguiar. Aqui é o primeiro episódio, né, dessa nova fase aqui. Assim, como eu falei pro pessoal, né, pra quem chegou depois aí, o Fabrício, ele saiu do podcast, ele foi morar em outra cidade, a gente não brigou, não foi nenhum desentendimento, mas de vez em quando o Fabrício vem aí pra gente trocar uma ideia, o Fabrício vem como convidado, né, sempre é um convidado VIP aqui no podcast A Vida é um Caos. Eu gostaria de agradecer, cara, Gil, demais, cara, demais, foi bom demais trocar essa ideia contigo, espero trazê-lo aqui outras vezes aqui. Esse aqui só... Eu tirei tua virgindade, né? Tu falou assim, tu chegou todo... chegou todo... Vai falar coisa dessa. Não, eu tirei tua virgindade de podcast, né? Agora sim, beleza. tirei tua virgindade de podcast aí, né, Gil? Ele chegou... Como é que foi, né, pessoal? Ele chegou aqui, né? Ele falou assim... Porra, Pet, aí, como é que é essa parada de podcast aí? Porque eu nunca fiz essa parada de podcast. Eu falei, não, relaxa, aqui meu irmão, aqui o nome podcast A Vida é um Caos é por esse motivo também. Aqui é totalmente sem roteiro, sem rumo. E aí a gente chega aqui, começa a trocar uma ideia. É como se fosse, porra, um bate-papo com um amigo aqui, enfim. Até agora eu só trouxe amigos aqui, né? Fala aí. Deixa eu te perguntar, por que esse nome? A vida... Isso me fez lembrar um autor filósofo grego que é o Heráclito, que ele fala que os entes, na realidade, eles estão sempre em processo de desconstrução, desconfiguração. E é justamente a guerra entre esses entes que estão em processo de desconfiguração, ou seja, tudo está se desconfigurando. Essa caneca, ela está se deteriorando. Nós estamos nos desconfigurando, estamos nos deteriorando. E a guerra entre esses entes... o confronto entre esses entes, entre a configuração e a desconfiguração, que é a estrutura formadora da realidade. Só que por trás dessa aparente guerra que estrutura a realidade, há um princípio de ordem, há um princípio de ordenamento na própria estrutura da realidade. A gente não vê, por exemplo, um bezerro nascer de uma mulher. A gente não vê um celular se transformar numa caneca. A gente percebe o quê? Uma certa estabilidade, uma certa ordem na estrutura da realidade. Assim é o nosso sistema fisiológico, assim é nosso sistema orgânico. Ele é ordenado. E se há uma ordem, há alguém ordenando. Há um princípio ordenador. Há alguém que gerou e formou essa ordem. E aí eu chego justamente ao contrário. A vida é um caos. Filosófica, da onde veio esse nome? Explica aí, cara. Cara, a vida é um caos é o seguinte, né? O que eu comecei a perceber, né? Toda vez que eu mandava mensagem para um cliente... Eu pergunto, e aí, como é que tá a dieta e tal? A pessoa chega assim e normalmente, olha, Pet, deu muito problema na dieta, porque, cara, olha, aconteceu uma viagem, eu quebrei o pé, e aí depois eu peguei Covid, e aí, porra, morreu o cachorro da tia, e não sei o que lá. Cara, e aí começou aquela coisa, eu falei, olha, relaxa, porque esses eventos caóticos, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Então, assim... eu acho que chega a ser um pouco ingênuo, Gil, acreditar que a vida vai ser linear, sabe? Então, A Vida é um Caos é para falar para a pessoa assim, cara, tua vida não vai ser linear. Não vai ser aquela coisa toda programadinha, toda bonitinha. Então, é meio que um grito de chegar para a pessoa e chegar a dar aquela sacudida e falar, meu irmão, a vida assim é completamente desordenada. E a ideia, justamente, é um podcast voltado para, assim, trazer aqui pessoas que, de alguma forma, podem ajudar as outras pessoas que têm essa vida caótica a dominar um pouco esse caos. Então, assim, a gente falou bastante hoje sobre suplementação, a gente falou hoje sobre depressão, e como, de alguma forma, a gente pode dominar um pouco esse caos que habita na gente, sabe? Toda essa loucura que é a vida. Essa tensão. Toda essa tensão, sabe? Então, assim... A rotina, acontece imprevisto, problema, a gente tem que se virar. Cara, mas olha só, que evento mais caótico que dieta e treino, cara, não existe. Então, assim, é porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em fazer dieta, Gil, porque elas não aceitam perder, sabe? Uhum. É mais ou menos assim, você tá com a dieta, você faz a dieta hoje, você fez as 4 refeições, o programa todo bonitinho. Aí no dia seguinte, não tem proteína em casa, porque não deu tempo de passar ao mercado, porque eu fiquei presa no trânsito, não sei o que lá. E aí a pessoa fala assim, porra, mas aí, cara, já não fiz hoje, né? Então, quer saber, esse negócio de dieta não é pra mim, não. Aí volta para aqueles velhos hábitos. Aí na semana que vem começa, aí... Sabe? Então, assim, A Vida é um Caos é justamente para mostrar para a pessoa que dá para
dá pra gente viver bem no meio dessa maluquice toda, sabe? Eu acho que o A Vida é um Caos é pra ensinar a pessoa a perder um pouco, sabe? Ser um pouco... porque a gente é muito vaidoso, né, Gil? A gente é vaidoso pra caramba. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Então, assim, um dia que você vai lá e faz a sua dieta lá, e aí deu errado, você já acha, toda a sua vaidade, você já acha que aquilo ali não é pra você. Não, deu errado aqui, então beleza, não quero mais. Sabe igual criança que fala assim, não quero mais brincar disso não. Birrenta, criança birrenta. Criança birrenta. Então, basicamente, esse nome surgiu basicamente como um grito para falar para todo mundo assim, cara, tudo bem que a tua vida é caótica e é assim que vai ser e, na boa, isso não vai mudar. Ela vai continuar assim e é isso que eu acho muito foda da vida, sabe? Toda essa maluquice. Por exemplo, a gente está num programa ao vivo aqui, eu sou um operador de podcast. Eu sou operador e anfitrião. Não tem ainda... Porque o podcast está começando, né, pessoal? Então não dá para pagar o operador. Mas já vou começar a pagar o operador para não ter esses problemas. Então, assim, acho que sei lá... Olha que evento caótico, eu poderia ficar desesperado. Caraca, deu um problema. Não, Gil, não teve um podcast, não teve um problema. Que não deu um problema. Não teve um. Todos os capítulos, esse aqui é o 17º capítulo, né, episódio, não teve um que no meio da parada ali não tenha dado um problema. Cara, teve um que foi surreal. Eu não sabia mexer nesse troço direito ainda, né? E aí tem um botãozinho aqui que tava ligado. Tá abertura. Eu apertei o botãozinho aqui, ele tava ligado. Aí, sei lá por que eu, esbarrei, sei lá que troço. E aí esse botãozinho, o que ele faz? Ele liga o microfone da câmera e aí ficou o microfone da câmera com a mesa, com os nossos microfones. Maluco, ficou assim uns 20 minutos dando um eco, assim, blá, blá, blá. Cara, ficou tudo embolado. Assim, a gente perdeu uns 20 minutos de capítulo ali com o Dr. Tanuri, cara. Logo no dia do Dr. Tanuri, desse problema todo aí. Teve um outro também que a gente deu um mole ali, que a gente não sabia mexer, eu e Fabrício ali, cara. O áudio saiu estourado de um jeito. Cara, uma barulheira do caramba. Então, assim, se a gente... não, esse negócio de podcast não é pra mim. Cara, você pode ter certeza, Gil... Todo dia vai dar problema, todo dia vai cair um fio, o áudio vai dar problema aqui. Outro dia a gente estava no meio do podcast aqui, o podcast com o Vitor, né? E aí, o que aconteceu, cara? Maluco, tela azul do Windows no computador. Aí para a transmissão, sacou? Para a transmissão, simplesmente tela azul. Porque, assim, não tem... É uma coisa que é imprevisível, né? Sei lá, acho que foi a primeira vez que deu tela azul do Windows no meu computador aqui, sacou? E aí deu no meio do podcast. Teve um dia que a gente estava aqui também, no meio do podcast. Começou uma obra aqui do lado. Pá, pá, pá. Então, cara... É vida, né? É vida. Então, entender essa coisa caótica que é a nossa vida, isso faz um bem danado, cara. Eu acho assim... Eu acho que é meio libertador, sabe, Gil? Você entender que esses imprevistos vão acontecer, vai ter dia que a academia vai fechar. Pode ser que aconteça a pandemia e todas as academias fecham, pode ser que aconteça um imprevisto e você não tenha o frango que você ia comer em casa, essas coisas vão... Sabe como eu fazia dieta? Às vezes na faculdade, eu comia na sala de aula. Às vezes na sala de aula, a pessoa estava dando aula, dava hora de comer, abria a marmita e comia. Perguntava para as pessoas do meu lado, se incomoda, então, nego, frango, não tinha muito cheiro, o pessoal, até onde me falava, não incomodava, então eu abria e comia. Durante prova, eu já abri marmita durante a prova, tava fazendo a prova, deu hora de comer, abria a minha marmita, comia. Ou seja, eu poderia chegar... Não vou fazer aquela refeição ali, vou fazer a refeição 2-3 horas depois, porque é a hora que vai acabar a aula, vou atrasar minhas refeições todas, mas não, eu dava um jeito. Hoje tava indo lá pra Botafogo, que eu faço direção espiritual lá, com um padre lá, e aí eu tava indo, pedi pro amigo meu, não consegui, cheguei em casa atrasado, atrasei minha primeira refeição, aí cheguei em casa, o amigo meu já tava vindo, que ele ia fazer direção também lá, logo depois de mim. Cheguei, fiz minha comida, fui comendo no caminho. Pedi pra ele dirigindo, fui comendo no caminho. Ou seja, a gente tem que conseguir, nos momentos em que as coisas saírem daquele padrão linear que a gente hipoteticamente imaginou, que não se verifica na realidade, conseguir fazer essas adaptações. E parar com aquela vergonha, com aquela... o que vão pensar se eu comer na aula? Na sala. O que vão pensar se eu abrir uma marmita aqui no restaurante? Entendeu? Essas coisas, certos respeitos humanos
assim, respeitos, entre aspas, né? Certos respeitos humanos que só fazem com que no final das contas você desista daquela programação que você estava seguindo. Ou de outras coisas, até uma coisa, questão profissional, por exemplo. Pessoal, vocês podem ter certeza que pode cair câmera, cair teto, obra. Eu vou continuar aqui com vocês aqui fazendo esse bagulho aqui, porque assim, isso aqui virou uma parada assim que eu me amarro em fazer, é muito maneiro. Essa adrenalina aqui, né, de chegar e começar uma parada nova, assim, é uma adrenalina. Porque assim, como te falei, né, eu tô aqui operando também, né? Aham. De vez em quando dá uma sacaneada aqui, eu erro um pouco a câmera aqui, o botão aqui, mas o negócio... mas cara, já tô acostumado, fui bem aqui, fui bem. Tem uma outra pergunta aqui, Gil, a gente estava finalizando aqui, né? Mas a Rosane aqui, ó. Gil, fala a respeito do colágeno. Você acredita que ele ajuda no fortalecimento das articulações, melhora a pele, cabelo e unha? Vamos lá, né, Gil? Fala tu aí que depois eu vou falar também. O colágeno tipo 2, ele parece ter... Colágeno nunca foi um suplemento que eu tive muito interesse em estudar. O que eu li sobre colágeno foram alguns artigos. Por quê? Porque já é uma parte dermatológica, já é uma parte ou dermatológica ou osteoarticular. Então não é uma parte que me interessava, nunca me interessou muito. Só que o colágeno tipo 2, ele parece ter uma eficácia positiva em problemas articulares. Ele parece ter um efeito positivo na osteoartrite, por exemplo. O colágeno tipo 1, alguns estudos foram feitos e mostraram que o colágeno tipo 1, ele melhorou aspectos da pele, inclusive em achados histológicos, pela presença de alguns aminoácidos ali nos peptídeos de colágeno. Só que o que não foi feito, aquilo que a gente conversou uma vez, o que nunca foi feito foi um estudo comparativo entre o colágeno e o whey protein, por exemplo, que tem também esses aminoácidos que participam da formação das estruturas da derme e da epiderme. E ali você não tem como dizer que o colágeno ele é um bom suplemento para a pele, porque nunca foi feita uma comparação com um whey protein, por exemplo, que tem também esses aminoácidos. Então, assim, o colágeno tipo 2 ele parece ter alguma eficácia, e o colágeno tipo 1 ele parece ser dinheiro jogado fora. Não, até onde se prove. Gil, normalmente vou dar uma explicação mais... É bem simples de entender essa explicação, né? Vamos lá. Quando você vai estudar a creatina, o que você coloca no suplemento? Você coloca placebo, né? E você coloca só a creatina. Só que se você pegar 100% dos estudos desses suplementos de colágeno, o que normalmente tem? Então você tem que olhar lá, tem que olhar bem minuciosamente ali a parte dos métodos que eles utilizaram. Vamos lá, quais os problemas metodológicos que tem nesses artigos de colágeno? Tem artigo que não usa placebo. Já começa por aí. Então, zero para esse artigo. Zero eficácia. Não usa placebo. Tem artigo que usa relato da pessoa que usou. Zero evidência. Zero evidência. E aí você pega uma outra coisa para detonar mais ainda desse tipo de estudo. Quando você vai olhar a composição do suplemento que eles utilizaram, é aquele suplemento comercial. No suplemento comercial, tem vitamina C. Não tem o colágeno isolado. Tem na boa. Se você pega agora você que comprou, gastou dinheiro à toa com suplemento de colágeno para pele, olha lá na tabela nutricional quantos ingredientes tem. Você vai ver pelo menos umas 5 vitaminas e uns 3 antioxidantes diferentes. E aí vai ter lá 2 gramas de colágeno. Então você não tem como dizer que foi o colágeno que... Exato, Gil. Exato. Então jamais... E aí você vai... porque o estudo XYZ lá fez o corte histológico, o cara 4 de asa, e melhorou. Mas você olhou lá, se você olhar o suplemento que eles utilizaram, é o suplemento comercial. Quando eu compro uma creatina, só vem creatina lá. Só vem creatina, não tem mais nada. Agora, quando você compra um suplemento de colágeno, tem 15 bagulhos diferentes. Então, como você pode afirmar que um bagulho que tem 15 paradas diferentes vai ser o que determinou a melhora da pele? E você vai perceber o seguinte, Gil. Se você fizer um post de colágeno falando mal do colágeno, vai ter 537 haters falando que você está errado e que com ela funcionou. Por que realmente algumas pessoas vão perceber melhora na pele utilizando um suplemento de colágeno? É aquela pessoa que está com uma alimentação extremamente bagunçada, pobre em fibra, não bebe água, não come uma boa quantidade de frutas, legumes e verduras, não come uma boa quantidade de antioxidante. E aí, quando você começa a tomar lá o suplemento
que tem colágeno, mas tem 500 outros componentes, aqueles 500 e outros componentes, eles vão começar a melhorar o quê? De repente vai começar a melhorar a textura da pele, por conta da ação antioxidante, por conta da vitamina C, exato. Então, qualquer estudo que seja feito com colágeno, você pode pegar e rasgar, porque metodologicamente todos eles são inválidos, sabe, Gil? E o colágeno, assim, e falando do colágeno tipo 2, ele parece ter alguma eficácia, mas assim, também tem estudos que são controversos. Mas o colágeno hidrolisado tipo 2 é uma coisa interessante. E olha que coisa boa, interessante nesse sentido, Gil. Você pega o colágeno para pele, tipo 1 e tipo 3. Vem 3 gramas de colágeno e 557 componentes diferentes. Colágeno hidrolisado tipo 2. O que vem? Só colágeno. E para que serve? Esse colágeno do tipo 2, para quem não sabe de onde é extraído esse colágeno do tipo 2, é extraído... Sabe aquela... Quando tu compra um peito de frango, e aí tem aquela coisinha branca no meio do peito do frango, assim? Aquele é o externo do frango. Então, é dali que é extraído o colágeno do tipo 2. E alguns estudos mostram uma melhora da inflamação. Então, assim, não melhora a cartilagem nem nada disso. Aspecto inflamatório. Ele tem ação anti-inflamatória. Então a pessoa começa a problemas articulares e apresenta melhora da dor é por uma questão anti-inflamatória. Não é porque a pessoa começou a adquirir cartilagem nem nada disso, não. Tá? Aí a Carolina tá falando aqui, falando aqui nos comentários, né? Melhor comer gelatina, dizem que faz bem. Não, olha, Carolina, não come gelatina não, filho, porque gelatina... Olha lá os ingredientes lá da gelatina, que tu vai ver uma quantidade significativa ali de 557, bagulho que não... um monte de letra, número, uma parada bem sinistra. Então, realmente, se entupir de um troço cheio de corante, ele realmente não vale a pena. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final aí. Ô Gil, foi uma live, foi um podcast sensacional aqui, cara. Nós mantivemos aqui uma média de 20, 30 pessoas aqui durante a nossa transmissão. Foi fantástico, o pessoal participou bastante aqui. E agora, cara, Gil, momento jabá, né, do nosso podcast aqui. Gil, fala como é que o pessoal aí, o que você está fazendo hoje, né? A gente já falou bastante do jabazão aqui do livro, né? Além do livro, quais são os projetos para frente aí? E quando vai... Porque esse livro aqui, cara, ele acaba muito rápido, né? Então, Gil, faz o nosso momento jabá, agora é contigo, o momento jabá do nosso podcast. Então, o livro a gente tá com as vendas encerradas. Quando a gente abre as vendas do livro é uma guerra, o pessoal se mata para conseguir comprar, porque quando eu fiz a primeira edição, a gente vendeu 1.031 livros em menos de 7 dias. E ali eu tinha feito uma tiragem de 1.500 livros. Ou seja, sobravam uns 400 livros, porque uns 100... Alguns vieram com defeitos, alguns eu dei para outras pessoas, outros eu perdi, ou seja, tinham 400 livros lá. Aí eu fiz a segunda reabertura e foi uma guerra, o pessoal se matou para comprar e agora acabaram os livros. Então a gente vai abrir as vendas em breve. Eu tenho uma lista de espera na minha bio, então tem uma lista de espera para quando as vendas do livro abrirem, as pessoas que tiverem na lista de espera, a gente vai fazer um número de livros para aquelas pessoas. Ou seja, quem tiver na lista de espera vai ter livro garantido. Mas quem não tiver na lista de espera pode ser que fique sem o livro. Então, quem quiser comprar o livro, quem tiver interesse no livro, eu recomendo que vá lá na minha bio, entre na lista de espera para conseguir comprar o livro. E para os próximos... Ô, Gil, fala teu Insta aí, fala teu arroba aí, cara, pra galera te seguir, pô. Porque esse conteúdo aqui, ele fica eternizado, cara. Isso aqui, você vai ficar rodando aqui. Exato. Meu Instagram é @GilGabrielOuteiro. @GilGabrielOuteiro. G-I-L Gabriel Outeiro. O-U-T-E-I-R-O. @GilGabrielOuteiro. E ali é só ir lá, me seguir, me acompanhar lá. Vai ser um prazer ter todos vocês lá comigo. E para os próximos projetos, eu espero que em breve eu quero fazer agora alguns aulões. Um dos aulões que eu quero fazer é sobre aspectos relacionados ao sono, ou seja, como melhorar o seu sono, quais são os hábitos relacionados à melhora do sono, quais são os suplementos que podem ajudar no sono, o que é um sono de boa qualidade, o que é um sono de má qualidade, quais são os estágios do sono, o que eu preciso saber para melhorar o meu sono, eu como estudante, eu como profissional, ou seja, eu sou estudante, eu quero melhorar a minha capacidade de memorização. Quais são os hábitos que eu preciso adquirir relacionados ao meu sono para melhorar o meu estudo, por exemplo? Então eu vou fazer um aulão sobre sono, um curso sobre sono, que eu vou fazer em breve.
Vou fazer também alguns aulões relacionados a desenvolvimento pessoal, sobretudo para estudantes, relacionados à vontade, à disciplina, a tudo isso que você precisa, aquilo que a gente estava falando, né? A como que você precisa, como que você pode dominar a sua vontade para conseguir ser um estudante melhor, para você conseguir ter um melhor êxito no meu estudo. Porque eu vejo que hoje eu sou em alguma medida eu sou uma referência para muitos estudantes. Então, eu vou fazer esse aulão justamente para ajudar esses estudantes. Como que eu faço para diminuir a vontade, o desejo que eu quero para minha vida, para minha carreira, com a minha capacidade de exercer os meios para conseguir executar isso. Então, eu vou fazer esse aulão. E esses são meus 3 projetos agora até metade do ano. Os próximos a gente ainda não tenho planejado, não. Mas para agora, para metade do ano, eu tenho isso aí planejado. Terminar a faculdade de medicina e concluir a faculdade de filosofia também. Termina quando, Gil, esse negócio aí? A faculdade de medicina daqui a uns 2 anos, uns 2 anos e pouco, eu acho. 2 anos e meio, 2 anos, por aí. Cara, tem essa parada, né? Tu vai em faculdade de medicina dura, né, cara? Mas é aquilo, né, Peterson? É o que eu falo. Ontem eu falei nos meus stories sobre isso. É importante o estudante ele começar a construir autoridade desde a faculdade. Ele não deixar para começar a construir uma autoridade profissional quando ele se forma. Ou pior, quando ele conclui a residência, que é o que acontece com muitos estudantes. Na medicina, por exemplo. O estudante faz a faculdade inteira, faz a residência, passa na residência, 2 anos, pouco de residência, e depois da residência ele começa a construir uma autoridade profissional. Por que não, estudante, ele começar a, por exemplo, construir uma autoridade perante o público, começar a colocar conteúdo nas Pode fazer conteúdo, né, Gil? Nada impede de fazer conteúdo nas né? redes sociais, escrever um livro, escolhe um assunto, estuda aquele assunto, domina aquele assunto, escreve um livro, sintetiza aquele conhecimento, faz uma liga acadêmica, começa a construir autoridade perante os seus pares profissionais, ou cola com algum profissional que você admire, que você veja, começa a trabalhar junto com esse profissional, fazer um estágio, alguma coisa assim, entendeu? Começar a construir uma autoridade já durante a faculdade. Eu acho que isso é o principal passo que os estudantes têm que fazer hoje. Então, falta 2 anos para se formar? Falta 2 anos para se formar, mas minha carreira já começou lá atrás. A minha carreira como médico começou lá atrás, na Liga Acadêmica de Medicina, que você foi uma honra para mim ter você lá com a gente nos 2 simpósios. Então, esse é o recado que eu queria deixar para os estudantes, para quem tá assistindo aqui a gente, que eu acredito que a maior parte sejam estudantes ou profissionais recém-formados. Então, queria agradecer a participação aí. A gente bateu aqui, Gil, 144 reproduções aqui já, cara. Que bom, cara, que bom. Agradecer aí a todo mundo que esteve com a gente. Uma alegria para mim estar aqui contigo, meu amigo. Você que é um amigo de longa data, meu nutricionista. Obrigado pelo convite, cara. Foi uma honra aqui estar contigo. Beleza, então, Gil. Cara, Gil, porra, eu que agradeço. Foi bom demais trocar essa ideia contigo aqui. Falamos sobre a terra, água, ar, sobre os assuntos completamente caóticos aqui, né? Sem rumo, sem roteiro. E semana que vem, pessoal, teremos aí mais podcast A Vida é um Caos. Quarta-feira, 7h30 da noite. Convidado mais que especialista, mas ainda não vou anunciar. Deixa eu chegar perto, lá que eu anuncio quando chegar perto. Mas com certeza vocês vão amar também esse convidado, que é um grande irmãozão meu. E aqui a gente vai quebrar tudo. Então, ó, pessoal, para quem ainda não segue o Gil, já falou, o arroba dele é Gil, arroba Gil Gabriel Outeiro. E, pessoal, o nome dele é Gil, tá? É Gil. Não é Gilmar, não é Gildo, não é não. O nome dele é Gil mesmo, tá? Não é apelido, não é abreviação, né? Porque rola um monte de piada em relação a isso aí, tá? O meu Instagram, para quem ainda não me segue, meu Instagram é arroba Peterson Mendes, com S e tem um Z depois desse S aí. Então, arroba Peterson Mendes. Mas, pessoal, eu vou botar aqui na descrição, aqui, né? Então, se você quiser, aqui na descrição do nosso vídeo, a gente vai colocar aqui. Vou colocar também os contatos aqui do Gil. Vamos falar do tema, do que foi, e depois eu coloco também o Instagram do Gil aqui para quem quiser seguir, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. A vida é um caos e é isso aí. Vamos lá. Valeu, Gil! Valeu! Fechou aí? Cara, fechou. Bom pra caralho. Foi bom? Gostou?